que é, né, a IA generativa versus a IA tradicional. Então, assim, antes a IA tradicional, para você fazer, por exemplo, analisar sentimentos, né, nas redes sociais, lembrar qual é o sentimento dessa mensagem, a gente treinava um modelo para isso. Aí a gente falava tradução. Tradução, quanto tempo existe a tradução com inteligência artificial? Existia um modelo de inteligência artificial para tradução. Hoje a gente fala dos modelos grandes, são esses modelos que já são ali, você pode pedir para ele fazer sentimento, para ele escrever um poema, para ele traduzir, para ele resumir, para ele... E antes a gente tinha um modelo para resumo, um modelo para extração de entidade e treinar. Então, esses modelos grandes conseguem performar muitas tarefas ao mesmo tempo, sem necessidade de treinar cada um deles, né? Sejam bem-vindas a mais uma temporada Mulheres do Agora. Este mês é um especial Mulheres na Inteligência Artificial. E no episódio de hoje, a convidada é Fernanda Giolo. Ela é líder de inteligência artificial no Google Cloud para a América Latina. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada pela participação. Obrigada, Sabrina, pelo convite. Um prazer estar aqui com a Startse falando de inteligência artificial. Tenho visto aí vocês também falando muito desse tema tão presente no momento. E compartilhar aqui um pouco de ideias, experiências contigo vai ser um enorme prazer. Super! E levantar outras mulheres para dentro desse mundo de AI. Nossa, você falou da Startse, né? E sim, Startse tem se tornado uma baita referência quando o assunto é inteligência artificial. Mas, Fê, conta um pouco mais, assim, sobre você. Quem que é a Fernanda? Quem que é você? Bom, quem sou eu? Eu sou profissional de inteligência artificial. Hoje sempre estive envolvida com analítica, com inteligência de dados, desde a universidade, já há mais de 20 anos aí. E também sou mãe, sou esposa, tenho 2 filhos adolescentes, sou irmã, sou amiga, acho que nós somos muitas coisas no nosso dia a dia. E dentro do mundo profissional, falando de inteligência artificial, que é o tema de hoje, eu estou vivendo um momento de muita felicidade, né? Poder estar no Google Cloud, né? Eu acho que a empresa que tem ali capacidade de estar desenvolvendo a inteligência artificial internamente, que já lidera esse tema há tanto tempo, poder acompanhar os nossos clientes nisso. Então, assim, no mundo profissional, eu diria que estou no meu melhor momento agora e estou muito feliz. Boa! E Fê, você tá muito feliz, tá no melhor momento, tá bem ali no boom da inteligência artificial, mas como que foi você chegar nesse tema? Então, eu acompanhei, olha só, eu entrei na universidade antes do ano 2000, né? E eu sempre fui gostando muito de matemática, de computação, estatística, e comecei a fazer estatística. Então, estatística, naquele tempo, a gente já falava ali de inteligência artificial, e depois a gente falava de data mining, e depois data science, e depois machine learning, e né, até que... Então, durante muitos anos eu fui acompanhando toda essa evolução da inteligência artificial, da análise de dados, né, da importância dos dados e de tirar insights, de transformar isso em valor para o negócio. Então, nunca, né, muitos dos meus amigos foram para o lado da pesquisa mesmo, do lado da educação, às vezes, né? E eu sempre fui, desde o início da minha carreira, mais para o lado do negócio, de acompanhar as empresas, de tirar valor disso, já seja com marketing, já seja na área financeira, e estive trabalhando com consultoria, então podendo ver aí um espectro grande de tipos de clientes. No caso do marketing, por exemplo, cada vez mais a gente falava de personalização, né, na comunicação com o cliente. Então, se eu falo há muito tempo atrás, a gente fazia as segmentações de clientes, a gente mandava mala direta antes dos e-mails. De muito tempo atrás. E sempre com esse sonho da personalização one-on-one, em escala e tal. E hoje, a inteligência artificial generativa permite isso, né? A gente realmente mandar uma comunicação, não só uma comunicação em texto, uma comunicação em imagem completamente personalizada para cada uma das pessoas, entendendo ali, né? Fazendo um uso daquela toda a informação que a gente foi guardando durante tanto tempo. A gente guardou o que essa pessoa olhou na internet, o que essa pessoa comprou no meu site, o que essa pessoa comprou na minha loja. A gente tem tanta informação e agora conseguir usar isso para realmente dar uma experiência diferenciada para o cliente. No caso do marketing, eu acho que
é incrível. E Fê, agora me conta, assim, como que funciona, assim, qual que é o papel da tua área dentro do Google Cloud para a América Latina? O que vocês fazem na prática? O que você faz na prática? Como que é a sua rotina, a rotina do seu time e o papel ali dentro do Google? Claro, vamos lá. Bom, eu sou da área comercial, né? Então, da área de vendas do Google Cloud. E o nosso principal papel é ajudar aos nossos clientes, acompanhar os nossos clientes a que eles implementem inteligência artificial na companhia deles, na empresa deles. Então, o meu papel, desde o suporte da área técnica, que acompanha a área, os vendedores, né? É fazer esse entendimento com o cliente. Qual é a sua dor? Saber aonde a inteligência artificial realmente pode fazer uma diferença para esse cliente. Dar as recomendações ali, o caminho a seguir, por onde começar, ajudar eles a construir um business case para aquele caso de uso que eles querem desenvolver e acompanhar eles na evolução, nessa jornada que agora, né, os nossos clientes todos querem ser AI-driven, acompanhar eles nessa jornada é a nossa principal função. E Fê, o que você mais sentiu, assim, de diferença de antes de entrar nesse mercado de inteligência artificial e agora, assim? Quais foram os principais desafios e as principais coisas que te surpreenderam nessa jornada? Então, eu sempre estive com inteligência artificial e sempre estive muito próxima do negócio. E no Google Cloud, assim, quando a gente fala de nuvem, vem muito relacionado a um tema de infraestrutura, né? Coisas que as pessoas pensam muito mais técnicas. E quando a gente fala de inteligência artificial, e aí eu acho que isso mudou bastante, a gente tem falado muito com as áreas de negócio. Né? São as pessoas que estão ali no dia a dia, vivendo as dores, que entendem quais são os desafios de negócio que eles têm que viver, que eles têm que resolver, e como a inteligência artificial vai ali. Então, saiu um pouco desses interlocutores, que às vezes era muito restrito a áreas de TI, áreas tecnológicas, mas abrangiu o espaço, né, e as pessoas e a forma da gente interactuar com os nossos clientes também. Acho que dentro ali do Google Cloud, essa foi a principal diferença que eu vi com esse estouro de inteligência artificial que se deu. Você é uma mulher que está em um cargo de liderança, então agora acho que vale a gente entrar. E na tua rotina mesmo, como que funciona o seu dia a dia? Você tem algum ritual com o time? Tem daily? Não sei, enfim, conta pra gente como que é essa tua rotina, o seu dia a dia com o time. Bom, eu tenho, assim, obviamente com o time direto a gente sempre faz o que a gente chama de one-on-one, né? Então ter aquele momento de conversar individualmente com cada um, saber as dificuldades que estão passando. E não como que você fazemos faz daily. o seu one-on-one? Quase sempre remoto. Eu tenho time do meu time que está no México, eu tenho gente do meu time que está no Peru, tem gente. Então, e assim, tem algum método específico dentro do one-on-one que você segue ou você criou o seu próprio? Não, o one-on-one é bem aberto. Dentro das nossas reuniões de equipe, a gente tem métodos. O one-on-one, a gente só se preocupa de seguir bem as expectativas que a gente tem para o role e ver, olha, como você está se sentindo nessa expectativa, nessa, mas deixar aberto para como você está se sentindo hoje, como está essa semana, onde pode te ajudar, como que outras pessoas poderiam ajudar também a desenvolver, superar um desafio que você está aqui agora. Planos de carreira, a gente fala muito de planos de carreira, como vai se desenvolver, né, como que a gente ajuda nesse desenvolvimento, mas é um espaço bem aberto mesmo. Os espaços mais com cadeias e agendas muito fixas são os espaços mais com o time, onde a gente vê o desempenho do negócio, onde a gente vê a alocação de recursos, onde a gente vê... Então, essas agendas onde são mais de time, a gente tem uma cadência um pouco mais estruturada. O one-on-one é aquele espaço mesmo de, ok, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo hoje. E o que está acontecendo hoje talvez mais relacionado à minha carreira, talvez é mais relacionado a um desafio técnico, talvez mais relacionado... Vai depender daquele momento mesmo. Pô, aí além do one-on-one, quais são os outros rituais que vocês têm? Temos a cadência de time, onde a gente se organiza, né,
garante que o time está ali bem alinhado, distribui as atividades para não deixar uma pessoa muito mais cargada que a outra. Então, a gente compartilha o que cada um está vivendo em cada região, se tem coisas que a gente pode aproveitar melhor, né? A gente sempre pensa muito em escalar, nós somos poucos, então como que a gente escala isso para todos os clientes, como que a gente escala isso para que toda a organização do Google Cloud, as pessoas que não são especialistas de AI, como entendem isso? Então, a gente tem sempre essa preocupação de sair só do mundo de especialista de AI, porque hoje AI todo mundo tem que entender, saber falar, é um assunto muito presente. Então, esse é um pouco ali e várias outras cadências, né? Reunião tem bastante, mas a gente procura reservar muito tempo para estar com o cliente. Esse é a nossa principal objetivo, KPI, é estar com o cliente. É o que mais a gente exige do nosso time. E, Fernanda, a sua área é uma área muito estratégica. É importante que esteja ali com o cliente, até para construir algo que seja personalizado para ele, que gere resultado para ele, que gere valor para ele. Mas para isso é importante que vocês, o time, também estejam junto com os especialistas de inteligência artificial do próprio Google, para conseguir entender o que tem de solução para conectar com o cliente. E como que vocês fazem essa comunicação fluir e esse equilíbrio de tempo, né? Porque precisa dedicar uma energia muito grande com o cliente, mas ao mesmo tempo também precisa equilibrar ali com o time interno. A gente dedica muito tempo em aprendizagem interna e em compartilhar experiências internamente, né? O aprendizado, ele vem muito... Hoje em dia, todo mundo é self-learner, né? Aprende, a gente tem materiais on demand disponíveis, mas a gente tem cadências também com o time de produtos, né? O time de engenharia, esses times que são globais, eles não estão associados a nenhuma região, como aqui nós somos região Latam, esses times são globais, e eles se reúnem com todas as regiões para garantir que todas as regiões entendam, conheçam, estejam habilitadas. Mas como? E reuniões virtuais, muitas vezes. Mas né? Como faz essa reunião virtual fluir? Porque quando a gente fala muito de reunião e faz uma reunião e marca outra, em determinados momentos, as reuniões elas acabam ficando com fios soltos e no fim não se conecta. Então eu queria entender como vocês fazem essa comunicação fluir. Na parte de treinamento, né, que é o que vem muito do global, são os treinamentos, as coisas específicas, eles criam um treinamento, alguns são hands-on, onde a gente faz junto e mete mão, mas muitos são transmitir conhecimento, né? É a forma deles transmitirem e resolver dúvidas. Então, assim, a gente tem um pedaço, como que é a dinâmica? Tem um conteúdo que é entregue durante um período, a gente tem uma ferramenta interna onde todo mundo faz perguntas, podem ser anônimas ou não, né? Isso pode ser feito. As outras pessoas podem votar nessas perguntas, então, enquanto está rolando o conteúdo e até antes dessa reunião, você já pode fazer perguntas que você quer resolver ali. E as perguntas que são mais votadas, ao final da reunião, eles vão respondendo todas essas perguntas, porque às vezes tem muita gente, é difícil abrir o microfone para todo mundo, né? Então, eles tomam todo mundo participa, colabora ali, vota quais são as perguntas que todo mundo quer saber, e você faz a sua pergunta, as pessoas podem votar na sua pergunta também, e aí a gente prioriza por essa quantidade de votos quais são as perguntas que vão ser respondidas ali, e as que não conseguem por tempo naquele período, eles respondem depois também, né? Então, mas assim, no caso, isso quando a gente está falando de reuniões massivas. Eu, por exemplo, tenho a oportunidade de estar em reuniões menores com eles, onde eu trago conto histórias que a gente está vivendo aqui, dificuldades que a gente está vivendo aqui, como eles podem ajudar, e aí já são reuniões menores, um pouco mais direcionadas, mas também com esses times globais. A gente sempre pensa muito em compartilhar essas experiências. E a FELíder, qual que é o maior desafio que ela tem hoje? Qual que é a sua maior o seu maior desafio mesmo como liderança? Olha, eu acho que hoje o tema de inteligência artificial está sendo muito amplamente falado em todos os âmbitos, né? Então, existe essa necessidade de construir, todo mundo quer provar, quer usar.
Eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade quando está trabalhando com as corporações, e meu desafio que eu sinto é aterrissar bem claro esses casos de uso com os clientes, aterrissar previamente quais as expectativas, como que a gente vai chegar lá, o que precisa de requisito para chegar lá. Então, essa parte de aterrissar o hype, né, não é só hype, isso é de verdade, várias empresas já estão trazendo resultados. Então, esse aterrissar e habilitar aqui outras pessoas da organização que não são especialistas de AI consigam fazer, aterrissar isso com os nossos clientes, eu acho que esse é o principal desafio hoje. Trazer para aqui, para a vida real. Boa. E trazer assim para a vida real, você foi falando e me veio na cabeça que o principal concorrente de vocês é OpenAI, é ChatGPT, que foi quem começou ali aquele grande boom, depois chegou o Google e foram juntos. O que vocês assim usam como argumentação para conquistar esse cliente que, ao mesmo tempo, também está negociando ali possivelmente com a OpenAI? A gente tem, mais do que só IA, né? O que a gente fala muito é de uma plataforma da infraestrutura, da nuvem, né? Da nossa plataforma. E no caso de inteligência artificial também, a gente não tem agora, né, uma plataforma de inteligência artificial do último ano, dos últimos 2 anos. Faz vários anos que a gente tem dentro da nossa nuvem de Google Cloud uma plataforma dedicada para inteligência artificial. Que vem desde a parte inicial de preparação dos dados até a parte final de dar manutenção, de acompanhar a evolução, né, dessas aplicações que são construídas, de gestionar essas várias aplicações construídas. Então, às vezes, inteligência artificial pode parecer que é só um modelo, uma aplicação, uma conversa, mas, na verdade, inteligência artificial é muito mais além disso quando você pensa em empresa, em escalar, em levar produção. Então, você tem que ter questões de segurança, de infraestrutura, de governança de dados, de escalabilidade. Tem muita coisa envolvida quando você quer transformar realmente a sua empresa em uma empresa AI-driven. Né? Só um modelo, um teste não vai te dar a escala que precisa. Então, assim, a gente foca muito nisso porque é o que a gente acredita, porque é o nosso foco estratégico como corporação de Google Cloud, de apoiar as empresas a que elas realmente sejam AI-driven e usem AI na escala como o Google faz com seus produtos, né? Então, a gente ter esse desenvolvimento em casa e conseguir oferecer esse do início ao fim é onde a gente focaliza mais os nossos esforços. Acho que a inteligência artificial é uma parte da nossa estratégia como um todo. Legal. Eu queria fazer algumas perguntas em torno da inteligência artificial na sua área, e aí depois a gente finaliza com o nosso quadro fixo. Acabei de receber uma mensagem da Jéssica, nossa editora de vídeo, avisando, já deu 26 minutos da nossa gravação. Já estamos passando. Fê, assim, quais tendências você vê ali surgindo no uso da inteligência artificial, mas no seu setor, no comercial? Na parte comercial, assim, a gente provê tecnologia, né? Então, assim, o que a gente faz é acompanhar as tendências para impactar os outros clientes. O Google usa a inteligência artificial para os usuários finais, né, para incorporar nos seus produtos. O Google Cloud dispõe essa tecnologia para os clientes. Então, a gente não constrói tanta coisa com inteligência artificial. O que a gente vê como tendência é essa robustez, esse próximo nível de você realmente poder integrar isso com seus sistemas operacionais, com seu CRM, com seu ERP, integrar isso com outras soluções. Então, assim, toda a parte de conexão, de integração, a parte da necessidade de não ser só uma conversa, mas está baseada com a factualidade que a gente chama por debaixo, né? De você ter segurança do que eu estou entregando para o meu cliente, de eu ter segurança de que os meus dados não estão sendo expostos em nenhum outro ambiente. Então, essa tendência que vem, eu acho que ela é muito de
levar isso para outro nível, de utilizar isso. Existe muito potencial já hoje de tecnologia disponível. E o que a gente vê com a Gemini, né? Imagina, semana passada, 2 semanas, o Gemini 1.5, que fala que tem um contexto de 1 milhão, assim, tipo, de tokens, coisa que a gente estava brincando. O que é o contexto de 1 milhão? O contexto de 1 milhão, olha, nos modelos de Large Language Models, que são esses modelos grandes, que é o que a gente usa hoje. Se você acompanhou... Fê, dá só uma explicação, o que é esse modelo? Porque agora a gente fala de IA generativa, a gente fala assim, o que é, né, a IA generativa versus a IA tradicional. Então, assim, antes a IA tradicional, para você fazer, por exemplo, analisar sentimentos, né, nas redes sociais, lembrar qual é o sentimento dessa mensagem, a gente treinava um modelo para isso. Aí a gente falava tradução. Tradução, quanto tempo existe a tradução com inteligência artificial? Existia um modelo de inteligência artificial para tradução. Hoje a gente fala dos modelos grandes, são esses modelos que já são ali, você pode pedir para ele fazer sentimento, para ele escrever um poema, para ele traduzir, para ele resumir, para ele... E antes a gente tinha um modelo para resumo, um modelo para extração de entidade e treinar. Então, esses modelos grandes conseguem performar muitas tarefas ao mesmo tempo, sem necessidade de treinar cada um deles, né? Então, essa evolução, e o 1 milhão de tokens, o que é? Você consegue passar um contexto muito grande. Sabe quando você faz o prompt, que você pergunta, resume esse texto para mim? Uhum. E você passa ali um texto de 1 página, 2 páginas, 3 páginas, né? Se você quiser passar um texto, um PDF de 800 páginas, por exemplo, hoje, nenhum modelo que temos hoje, né, que a gente conhecia disponível, não consegue fazer. O Gemini 1.5 consegue, ou consegue analisar um vídeo de 1 hora. Hoje você consegue analisar um vídeo de até 90 segundos. Com esse contexto maior, essa capacidade de me dar mais coisa e eu consigo encontrar as relações ali de 800 páginas. Se uma relação de uma primeira página com a página 800 traz uma relação, ele vai encontrar essa relação, sabe? Então, ele consegue analisar esse contexto inteiro. E isso é realmente disruptivo, assim. E acho que essa tendência é isso, assim, crescer essas capacidades, mas o que vai fazer a diferença para a gente, como usuário no dia a dia, é que as nossas empresas, o nosso banco, me deu uma experiência assim, que quando eu vá ser atendida na área de saúde, eu tenho uma experiência diferenciada. É isso que vai fazer para a gente diferente como cidadão, como sociedade. E esse é o nosso desafio, né? Como a gente ajuda essas empresas a darem essas experiências diferenciadas aos seus clientes ou internamente com seus colaboradores nos seus processos. Boa. E o que você usa no dia a dia, no seu dia a dia? Eu, como inteligência artificial, que eu uso muito, a gente tem lá incorporado o nosso Gemini para Workspace, né? Que hoje a gente já tem disponível aí também, qualquer pessoa pode já usar. Então, dentro do meu Gmail, eu hoje escrevo em inglês, que é uma beleza, parece feito por nativo, porque eu ponho os meus principais pontos ali e não preciso mover, né? A grande graça é que eu não preciso copiar aqui, botar lá em outra aplicação, falar, traduz para mim, ou falar, escreva de forma mais formal, elabore melhor. Não, tudo isso eu faço ali dentro do Gmail. Ou se eu estou no Docs escrevendo um documento, eu pego esse pedacinho, melhora para mim, elabora esse pedaço, traduz esse daqui, cria uma tabela, cria um quadro, tudo isso ali dentro do próprio Docs. Então, o que eu mais uso é nas ferramentas do Workspace e do Google Cloud, né? Códigos, revisão de códigos, essas coisas. Demais. E você usa ali para o lado comportamental também? Poxa, como lidar em alguma situação X no time, seja com o teu líder ou tua líder ou os seus liderados? Uso. Dá um exemplo. Se você está com algum desafio, olha, essa pessoa do meu time está tendo dificuldade nesse ponto, eu pensei em fazer um plano desse tipo, qual o feedback que você pode me dar aqui para melhorar nesse plano que eu desenvolvi para ela? E ele dá o feedback. Ou quando eu vou com um cliente também, olha, eu vou visitar um cliente dessa indústria, eu entendo que está passando por esses desafios e tal, que outras soluções, além de tal, a gente poderia pensar em oferecer para ele? Também uso interno com o time, uso para ir para o cliente, uso com o meu chefe, quero pedir um aumento, como é que eu peço? Não, ainda não sei, mas já é uma boa ideia também para usar, para pedir um aumento ali. Da melhor forma. Boa. E Fê, tem uma pesquisa de 2023 da Universidade da Carolina do Norte que fala que
As mulheres, elas tendem a ser muito mais ameaçadas com a chegada da inteligência artificial no mercado de trabalho do que os homens. Como que você enxerga esse dado? Eu acho que, assim, a minha preocupação é mais do que entender a estatística, é como que a gente faz para que isso não aconteça, né? Então, trabalhar muito habilitando eventos com mulheres, iniciativas, comunidades com mulheres, para que elas entendam o que é inteligência artificial, para que elas se envolvam em aprender, não só como usuária, porque isso, né, todo mundo realmente é o primeiro passo, utilizar, saber o que está ali por trás, saber os impactos que aquilo tem no negócio, saber como o trabalho dela pode ser melhor, como a empresa dela pode ser melhor, colaborar no plano de carreira, o que ela tem que estudar para continuar aprendendo sobre isso. Então, eu acho que hoje as mulheres cada vez mais estão ocupando espaços que eram antes predominantemente masculinos e que, ao ressaltar eventos como esse que você está, né, esse Mulheres do Agora que a gente tem aqui, são oportunidades que a gente vai entregando e que a gente precisa que tomar essas oportunidades, não ter medo, explorar, dar a cara, não ter medo de se arriscar. A gente vê que às vezes mulheres, elas demoram, quando tem uma publicação de uma vaga, né, tem alguns estudos que falam, eu preciso fazer 100% dos requisitos. E um homem, às vezes, com menos % de requisitos daquela vaga, ele se aplica. Então, assim, vamos buscar ali, mas vamos buscar como eu vou fazer um plano para atender aqueles requisitos que eu não tenho. Então, não é ser desonesta, eu sou honesta, alguns desses requisitos eu não tenho, mas eu estou nesse plano para atingir. E não ter medo de se aplicar, de postular, de buscar essas oportunidades, de falar, de discutir, de dar opinião. Acho que é um pouco o caminho que eu vejo assim, para aumentar a participação feminina. Boa. Mas tem um outro lado aí, a gente fala muito, tem a síndrome da impostora e tem o fenômeno da impostora. O fenômeno da impostora é quando tudo ao redor tá contra. Então, por exemplo, tem uma mulher que ela tem muita vontade de entrar no mundo da inteligência artificial. Ela tá aprendendo, afinal, todos nós estamos nessa jornada e vai ser cada vez mais isso, estamos aprendendo. Como diz Cristiano Cruel, todo mundo aprendendo junto. Mas tem um lance que é o fenômeno da impostora, quando uma mulher, ela quer aprender, ela tá disposta, mas é um pouco mais insegura, tem todo o externo que percebe um pedaço dessa insegurança dela, e aí aponta os dedos, não, ela não faz esse perfil, não, ela não deve entrar nessa área de inteligência artificial, não combina com ela, não, ela deve seguir. E aí começam a não valorizar aquela mulher, quando na verdade tem um homem no mesmo lugar ali do que ela, só que pro externo demonstra ou um pouco mais de confiança, ou talvez não demonstra nenhuma, mas por conta de algo muito estrutural, eles acreditam e apostam muito mais nesse homem do que nessa mulher. E aí, consequentemente, surge o fenômeno da impostora, porque ela começa a acreditar que realmente não é capaz. Então, qual que é, assim, a tua visão em relação ao fenômeno da impostora em tempos de inteligência artificial? Em tempos de inteligência artificial, assim, eu acho que a inteligência artificial ela consegue, talvez, ajudar a desmistificar alguns desses bias também, né? E a gente usa, por exemplo, não usar variáveis que estão relacionadas a sexo quando a gente está a gênero, né? Quando a gente está desenvolvendo modelos de inteligência artificial. Então, eu acho que existe esse cuidado na era da inteligência artificial de não perpetuar esses fenômenos que a gente vê acontecendo. E dar o exemplo ali, né, dar visibilidade para que outras mulheres que estão se desempenhando nesse tema representem. Então, representatividade nesse ponto eu acho que é algo importante também. E os processos seletivos também nas empresas, né, de que o processo seja feito em grande parte sem saber o gênero da pessoa, a gente internamente, por exemplo, quando a gente faz os informes que vão para o comitê, nunca se informa, nem na forma de escrever ela, ele, isso não se escreve para que essa parte não seja considerada. Então, acho que a gente tem que ser consciente desse fenômeno e pensar em que eu estou agindo de forma intencional, consciente,
para evitar que se perpetue isso. Desde a forma se eu sou como uma recrutadora ou se eu sou uma pessoa que sou uma técnica de construindo novos modelos de inteligência artificial e cuidando para que essas variáveis não estejam envolvidas ali nos desenvolvimentos que eu estou fazendo. Então, eu acho que cada um tem a sua responsabilidade, a sua função em combater esse fenômeno, né? Mas e você, Fernanda? Você já teve algum momento na sua carreira que sentiu o fenômeno da impostora? Já tive alguns momentos, assim, principalmente porque eu comecei né, no ano 2000, quando eu comecei a trabalhar, a entrar no mercado de trabalho, já essa área de tecnologia, era um mercado predominantemente masculino, e em alguns momentos a gente tem, né, essa dúvida, mas eu tive a sorte na minha vida profissional que eu sempre tive mulheres referências trabalhando comigo na minha empresa. Sempre recebi muito coach dessas mulheres, sempre admirei muito, assim. Então, eu sempre buscava alguma referência, alguém para admirar, que fosse ali, que fosse próximo, com quem eu tivesse abertura para compartilhar experiências, que pudesse me guiar. Então, eu sei que não sempre é possível isso, né? Não sempre as pessoas têm essa oportunidade, e eu tive a sorte de ter, e acho que foi diferencial para mim. E na família também, né? Eu conheci meu esposo na universidade. Então, a gente já se conheceu nesse mundo onde eu queria crescer, eu queria viajar, eu queria assumir, né, coisas diferentes e trabalhar em outros países. Então, também tive essa sorte de estar com alguém que apostou na carreira comigo. Mas teve algum momento que você, porque eu digo isso, tem um percentual muito alto de mulheres que elas se sentem ali incapazes de exercer alguma função, e você foi galgando os cargos de liderança. Claro que teve aí muito, você até mesmo disse, eu tive muita sorte de ter uma rede de apoio muito boa, mas teve algum momento que você sentiu que, poxa, tô um pouco insegura, e como que você lidou com isso? Acho que a insegurança no início da carreira vinha mais quando eu tinha, assim, assumia uma posição diferente. Então, quando a primeira vez que eu fui liderar pessoas, eu fui para uma empresa diferente, assumi uma nova área, e eram só homens, e a maioria mais velhos do que eu, inclusive. Então, era o medo de falhar, né? O medo de que pudesse ser rejeitada. Mas eu nunca deixei que esse medo tomasse conta, né? Tipo assim, a minha vontade de fazer funcionar e ainda assim demonstrar vulnerabilidade, porque eu acho ainda que a gente, às vezes, eu sinto que no início eu tinha medo de demonstrar vulnerabilidade, né? Que tipo, não, eu ser mulher, se eu deixar que me vem essa falhazinha minha aqui, já não vai, as coisas já não vão funcionar. E aí eu fui vendo que não, demonstrar vulnerabilidade, conversas honestas, mas eu acho que assim, o primeiro momento que eu realmente senti aquele medo mais foi quando eu fui gerenciar uma equipe por primeira vez, uma equipe só de homens mais velhos que eu, em outro país, outra cultura. Foi como que veio até aqui, e aí depois eu falei assim, não, vamos. E como que foi? O que você fez para lidar com isso? Eu confio muito em você ir além do trabalho, né? De você ser transparente, de você conhecer a pessoa. As pessoas não conseguem se separar pessoa e profissional 100%. Né, é parte de um ali. Então, entender a dinâmica deles e abrir minha vida também, né? Então, assim, entender que às vezes eu vou precisar sair correndo porque eu tenho um filho pequeno que está no colégio, que está e que vai precisar de mim. Então, ter essa... E aí eu falo da vulnerabilidade, né? De você compartilhar além do seu trabalho e você mostrar por que você está ali, assim. Eu acho que também a gente tem que ter a segurança de que eu estou nessa posição porque, olha, o que eu percorri até aqui, olha o que eu entreguei até aqui, e olha como eu posso te ajudar a que você também se desenvolva, né? Então, assim, o que mais fez diferença para mim, quando eu fui liderar uma equipe, é que eles me vissem como alguém que estava ali para habilitar o desenvolvimento deles,
também, né? Não era alguém que era para ser melhor, para competir, era alguém para habilitar. Então, assim, esse foi o meu principal caminho de aprendizagem junto e que funcionou ali nessa primeira experiência. Demais, Fê. Sabe que você foi contando? Eu lembrei de um episódio com a Simone Cadiano, vou até deixar o card aqui, caso quem não tenha assistido queira. Ela foi executiva da Audi, passou por grandes empresas, e aí ela contou que teve em alguns momentos na carreira dela que ela foi pro banheiro chorar. Assim, ela, Sabrina, eu fui pro banheiro, porque eu não tava aguentando aquela pressão toda. E para além do time, era muito com os pares, muito com os superiores, era uma indústria, não era na Audi, era em outra empresa, mas era uma indústria que também era majoritária de homens e que aí ela sentiu na pele. Teve algum momento, assim, que você se sentiu muito frágil? Que você lembra e queira contar, senão tudo bem, tá? Assim, eu acho que esse foi o meu momento, assim, de mais insegurança, né? Mais do que fragilidade. Assim, esse momento que eu compartilhei contigo. Acho que insegurança, porque era algo completamente novo, uma experiência nova num país novo, não sei o quê. Foi o momento que eu realmente me senti um pouco... Uau, a gente fala em inglês overwhelmed, né? Nem sei como falar. Agora, desafios e esse frio na barriga e essa aflição, e será que eu tô fazendo certo? Isso eu tenho todos os dias, assim, esse questionamento eu tenho sempre, mas trato, assim, de usar esse questionamento de uma forma positiva, né? De como que eu construo em cima disso, como que eu aprendo, não tô fazendo bem aqui, como é que eu peço feedback, como que... Então, eu sinto isso ainda todos os dias, mas eu sinto que isso me ajuda a ser melhor. Eu não vejo isso como algo negativo, assim, esse questionamento diário e às vezes essa insegurança, mas em doses controláveis, isso tem me ajudado a ser melhor. Nesse momento, foi muita coisa junto, fiquei um pouco assim, mas né, de a pouquinho, com ajuda, com suporte de outras pessoas, consegui vencer. E hoje é um exercício diário, contínuo. Fê, eu não queria perder ainda o gancho sobre... Sei que a gente ultrapassou muito o nosso tempo, mas eu não queria perder o gancho, assim, da sua rotina de trabalho, de como que você lida com as questões. Eu acho que o papel do Mulheres do Agora é trazer essas questões mesmo. Como que é a nossa rotina, qual que é a nossa vulnerabilidade, qual que não é a nossa vulnerabilidade, como que a gente traz essas dicas para outras mulheres também. E aí eu tenho uma pergunta. Teve dois outros episódios que a Núbia Mota participou, uma executiva da Adobe, e ela trouxe alguns casos assim, do que ela faz, por exemplo. Todo final de mês ela para e ela fecha ali todos os números e manda um relatório pro líder dela. Como que é o seu ritual assim com a sua liderança? Uma líder respondendo para outro líder. Sim. Bom, isso de fechar os relatórios, né? A gente foi só um exemplo, tá? Eu sei, foi só um exemplo, a gente sempre tem, né? A gente tem as áreas que Imagina. apoiam a gente, mas assim, a minha dinâmica, o que eu trato de ter até para acompanhar nas avaliações, né? E poder demonstrar tanto o que eu estou fazendo, como que o meu time está fazendo, o que a gente está construindo como grupo. A gente fala muito das histórias de clientes. Então, assim, ter customer stories, né? Então, qual foi a história de cliente que a gente fez esse mês, assim? Qual foi o impacto que a gente gerou nesse cliente? Qual foi a solução que a gente gerou aqui? E como que isso a gente consegue usar em outras regiões, em outros países? Então, eu sempre me preocupo muito de criar uma história daquele trabalho que a gente fez, porque às vezes o trabalho é longo, são 6, são 7, são 8 meses. Então, assim, aqui, pronto, agora a gente tá no momento, a gente tem uma história criada, tá bonita essa história, vamos, o cliente está disponível a compartilhar com a gente. Então, essa é uma das coisas que eu me preocupo muito, de não deixar o dia a dia, o trabalho, fazer, e resultado, e número, né, que tem muito. Então, assim, eu tenho essa preocupação de parar, vamos ver como isso impactou, o que mudou, como mudou no cliente, como mudou no cliente dele. Vamos contar uma historinha, vamos publicar? Eu tenho esse cuidado de trabalhar com a área de marketing, de PR, vamos contar essa história. Vamos fazer barulho com isso, né? Porque às vezes a gente tá no dia a dia e o trabalho consome a gente e a gente não consegue
contar essas histórias depois, né? Essas jornadas que tivemos. Nossa, sim. E sabe, vou até pesquisar para falar exatamente a frase que essa pessoa disse. Em 2022, eu fui para Salvador a convite do Google Cloud. Eu fui conhecer o ecossistema de lá, o que estava rolando. Participei de um workshop de liderança feminina. Na época, a Lisiane Lemos estava, a Melina Lopes estava lá também. E esse workshop foi no Vale do Dendê. E aí eu lembro, achei aqui exatamente a frase que a Melina Lopes disse na época. As pessoas que não se autopromovem ficam para trás na carreira. E aí ela puxou muito isso na questão das mulheres. Os homens fazem isso muito bem e as mulheres nem tanto, por medo de se achar arrogante ou por, será que isso daqui é tudo isso mesmo? Acho que não. Então não vou falar nada, vou guardar aqui para mim. Como que você enxerga isso? Ou então, qual que é a sua dica para a mulherada mostrar o trabalho delas? Eu vejo, assim, não sei se eu sou o exemplo muito de fazer muito isso fora, assim, né? Que eu vejo a Núbia, por exemplo, amiga, admiro muito. Você conhece a Núbia? Conheço a Núbia. Ai, olha a nossa rede de mulheres, que demais. A Melina Lopes também, bom, tá lá no Google, mas a Núbia também conheço bem ela. E ela, né, ela ajuda, a Núbia, ela é assim, né, ela vê uma pessoa se relacionando com outra, olha, ela faz isso, ela faz aquilo, então assim, não só se autopromover, mas ajudar a promover outras pessoas, outras mulheres também, né, então assim, eu falo muito com o meu time, qual que é a história que você vai contar, qual vai ser a sua história, então eu falo muito com o meu time também, e a gente tem no Google, né, toda uma estrutura de marketing, que estão ali para apoiar a gente também a fazer esse barulho, porque no final a autopromoção não é só auto minha, da empresa, é do Google, é dos nossos clientes, ganha-ganha para todo mundo, né? Então, assim, acho super importante a gente contar, as pessoas não lembram depois no final do que você fez numa reunião ou numa apresentação, numa entrega de um código, ela vai lembrar do impacto que você gerou no final, e é esse impacto, essa história que a gente tem que contar para os outros. Então, eu acredito muito isso, em contar histórias transformadoras. Demais. Vamos para o nosso quadro fixo, que é o quadro Na Prática. Eu jogo alguma situação e você fala como que você reagiria. Tá bom. Deixa eu pensar aqui alguma coisa que você disse, pode ser legal. A gente começou falando muito ali da relação de vocês, do teu time com o cliente. Agora imagine a situação. O cliente fechou ali o pacote do Gemini para o negócio dele e deu algo muito errado, assim, não entregou o que prometeu. Isso nunca acontece. Mas e se tivesse acontecido? Qual que é o papel do comercial neste sentido? Bom, na prática, assim, a gente... problemas durante a parte de implementações de projeto, a verdade é que sempre acontece, né? O nosso papel vem desde antes de setar bem as expectativas, para, né, não correr o risco de que não tem expectativas que não vão ser cumpridas, mas quando a gente encontrar esses problemas, trabalhar em conjunto. Assim, muitas vezes o meu time já não está participando daquela implementação, porque tem um parceiro trabalhando, porque tem a área de serviços profissionais do Google Cloud trabalhando, e às vezes a pessoa que participou dessa etapa inicial de desenvolver a solução, às vezes já não está ali. Mas a gente sempre volta ali, a gente trata de acompanhar quando tem algum problema, principalmente, voltar ali e buscar ajuda onde ele estiver. Porque na prática o que eu falo é a solução talvez não está nesse time, talvez é alguém lá do Japão que viveu isso e vai buscar. Talvez é a área de produto que tem que desenvolver algo, talvez é alguém aqui do cliente que tem que mudar um outro detalhe numa ferramenta que está se integrando. Então, parar um pouco, às vezes a gente toma atitudes muito precipitadas quando os problemas estão acontecendo, tá tudo ruim, agora vamos parar tudo, né? E para tudo. Não, calma, vamos sair, sentar no balcão um pouquinho, olhar a situação como um todo, respirar, discutir, pensar em mais de uma opção, quais são as alternativas e em conjunto decidir por uma, assim. Então, eu tento, na prática, o que eu tento fazer, a minha função ali é assim,
Vamos parar um pouquinho, vamos discutir, vamos ouvir todo mundo que participou, antes de tentar chegar dando 1000 coisas, 1000 opções. Então, eu acho que na hora de um grande problema, de uma grande dificuldade, alguém precisa acalmar os ânimos de todos e trazer paz ali para aquilo funcionar. Eu tenho tentado, não é fácil também, que eu também me revoluciono também, mas eu sempre, racionalmente, quando eu paro, falo, tá, é isso que esse é o caminho. Boa! E pra gente fechar, qual que é a sua dica de livro, de filme ou de série? A gente tá falando de inteligência artificial, né? Então, vou falar de um filme que eu tinha, engraçado que eu tinha visto ele há 5 anos atrás, mais ou menos, né? Que foi logo que saiu, e eu fui ver ele de novo ano passado. E vi, falei, gente, como que as discussões, né? Como que isso já vem falando há muito tempo de inteligência artificial e do impacto na sociedade, das capacidades e como vem crescendo. Não sei se você já ouviu falar no filme AlphaGo, que foi a primeira inteligência artificial que ganhou de um humano no Go, que é um jogo ancestral chinês. E o campeão era coreano na época. Isso foi em 2015 que aconteceu. O filme saiu em 2016 e mostrou o pessoal do DeepMind lá atualizando os modelos de inteligência artificial enquanto as pessoas jogavam. A gente já tinha tido Kasparov, xadrez e outros jogos antes, mas o Go ninguém acreditava, porque eles até tinham um pensamento de que era um jogo ancestral e um jogo de intuição. Para as pessoas que jogavam Go eram meio... Não são ainda, né? Tem uma idolatria, uma intuição ali, ninguém acreditava. E aí mas assim, a história conta muito como as pessoas se surpreenderam, como as discussões de uau, como isso vai evoluir, como isso vai mudar o mundo, como vai tomar, né, as pessoas, a sociedade. E aí eu gostei muito de ver que tão atual aquela discussão de 2016 segue ainda hoje, né? Como a gente vem evoluindo, mas ainda como que isso é parte ainda do nosso dia a dia. Eu gosto de ver, às vezes, filmes que são antigos e que a gente revê ele com um olhar crítico diferente. Então, acho que vale a pena a gente ver alguma coisa. A gente está com muita informação nova, todo dia algo novo. Para um pouquinho, olha lá em 2016 o que estava acontecendo e pensa nessa jornada até hoje, como vem evoluindo. Acho que vale a pena. Maravilha! Fê, muito obrigada. Obrigada, eu agradeço. Prazerzão estar aqui. Foi demais! Baita bate-papo. E vocês, muito obrigada mais uma vez. Contem aqui qual que foi o trecho, qual que foi a pauta que vocês mais curtiram dentro dessa conversa. E o próximo episódio você confere na próxima semana. Até mais! Tchau, tchau.